Vamos começar hoje pelo gráfico de preço do Bitcoin, pelo gráfico diário aqui. No vídeo anterior, na sexta-feira, eu comentei com vocês algo muito interessante, né? Que era ligado às bandas de Bollinger. Então, eu indiquei para vocês que quando o indicador das bandas de Bollinger aqui embaixo, né, que é o BBW, encontrasse a linha 0.10, que é essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, o que acontece é que o preço terá uma forte disparada. E eu disse para vocês que eu acreditava que essa disparada seria para cima. Sim, exatamente. A linha branca que representa as bandas de Bollinger encostou na linha amarela, no nosso 0,10. Ou seja, mais uma vez, esse indicador piscou, mostrando para a gente que, muito em breve, teremos uma fortíssima disparada de preço do Bitcoin. Como eu disse, não sabemos a direção. Eu acho que deve ser para cima. Tudo leva a crer que será para cima. Vem movimentação forte por aí. E adivinhe, pessoal, vamos lá. Onde é que foi o vídeo? Hoje é segunda-feira, né? Essa vela aqui. Esta vela aqui era domingo, esta sábado, essa vela era sexta-feira. O preço do Bitcoin no momento do vídeo estava ali ao redor dos 60 mil dólares, quando o indicador encostou no 0,10. E a mãe de Ná aqui disse que a partir daqui teremos uma disparada de preço. E olha aqui o que a gente viu a partir daqui. 60 mil dólares, o Bitcoin subiu até 66.555 hoje, ou seja, uma disparada de 6.500 dólares, tá? Então, essa disparada já começou, tanto que o nosso indicador, a linha branca, já está apontando mais uma vez para cima. Isso é somente o começo, tá? Notem aqui que a gente rompeu a lateralização. Eu indiquei a lateralização por esse retângulo esbranquiçado aqui, vocês estão vendo? O retângulo esbranquiçado vai lá dos 64.300 até aqui embaixo nos 60 mil, né? E o preço estava preso aqui, somente nesta vez ele tentou romper, não teve sucesso e voltou para dentro deste retângulo. E agora foi rompido e aí foi buscar o quê? Foi buscar a nossa alta histórica, né? Justamente este ponto aqui, lá nos 66 mil dólares. Então o preço pegou aqui e está sofrendo essa resistência, tanto que agora ele deu um recuo para os 65.800. No caso de um rompimento desta faixa da alta histórica, né, acima dos 66 mil dólares, fechar hoje acima dos 66 mil dólares, vai confirmar esse rompimento e aí é lua, né? O preço deve disparar, na minha opinião, até a região ao redor dos 70 mil dólares, tá? Quando eu falo ao redor é porque pode ficar um pouco abaixo ali, talvez 68.500, mas algo entre 68.500 e 70 mil dólares. E você aí que não embarcou no Bitcoin até agora, é a última chamada para esse voo, tá? Depois que o avião dispara, já era, a gente vai ver essa disparada ali 70, 80, deve sofrer alguma resistência, ter alguma correção, mas a tendência, como a gente sabe, é buscar valores próximos aos 100 mil dólares ainda nesse ano. Já em caso de insucesso de romper os 66 mil dólares por agora, o normal seria ter uma queda. O primeiro suporte que eu vejo é o topo desse retângulo aqui, onde o preço lateralizava, portanto a gente está falando de um valor aqui dos 64.200 mais ou menos, né? Então poderia ter um recuo para cá, um rompimento aqui faria o preço cair provavelmente até esta linha de tendência aqui, essa parte de baixo do triângulo, vocês estão vendo aqui no gráfico. Hoje está nos 62, 61.800, amanhã sobe um pouco, né? Vai estar ali ao redor dos 62.500, tá? Então esses são os suportes principais que eu estou vendo nesse gráfico, mas como eu falei para vocês, a tendência é de alta infinita, é do preço bater nos 100 mil dólares. E de onde vem essa minha hiperconfiança com relação ao Bitcoin? Como é que eu consigo afirmar uma coisa dessa? Bom, é o comportamento dos investidores de longo prazo que determina como o mercado vai agir. E aqui nesse gráfico vocês veem exatamente isso. Essa sombra laranja aqui é justamente a quantidade de Bitcoin na mão dos investidores de longo prazo, tá? Então, notem uma coisa muito importante. O preço é essa linha preta que vocês estão vendo subindo ao longo do tempo, e vocês percebem que sempre antes de um pico de preço, como está marcado aqui nesses quadrados, a gente tem um topo nesta sombra aqui, que indica uma maior quantia de bitcoins nas mãos desses investidores de longo prazo, tá? Então, primeiro, a gente atinge um pico com relação à
quantia deles, né? E depois o preço sobe até um pico de preço, tá? Então, por exemplo, aqui em 2011, vocês notam que primeiro surgiu esse pico aqui, nessa sombra, e depois um pico de preço, uma alta histórica de preço. Mais para frente, em 2013, mesma coisa, né? A gente teve 2 picos de preço, mas olha, a sombra com a quantia de bitcoins nas mãos desses investidores de longo prazo, aparece antes do pico de preço, tá? Mesma coisa em 2017, tá aqui a sombra, notem, o preço lá embaixo ainda, né? O preço ao redor de $1.000, mas a sombra desses investidores já tá aqui, ó. Eles estão com muitos bitcoins na mão. E depois o preço bate lá num pico nos $20.000. Mesma coisa aqui em 2020, né? Aparece a sombra e depois lá a gente bate nos $65.000, como vocês sabem. E olha o que aconteceu agora, pessoal. Olha aqui o que aconteceu. A sombra está em sua alta histórica, formando um novo pico, o que indica pra gente que é quase certo que teremos uma fortíssima disparada de preço, alcançando uma alta histórica, né, de preço do Bitcoin algumas semanas ou alguns meses à frente. Daí vem a minha confiança. Um dos motivos para que isso aconteça é que quanto mais bitcoins estiverem na mão desses holders de longo prazo, né, esse pessoal que realmente segura o Bitcoin com força, menos bitcoins sobram para serem comercializados nas corretoras, nas exchanges. Então, se não tem Bitcoin para ser vendido, né, se a oferta fica baixa, o que acontece com o preço? O preço dispara. E a gente vai ver isso muito em breve. Mas, Guilherme, por que eles não estão vendendo agora assim, está chegando numa alta histórica, lá no valor mais alto? Por que eles não se desfazem, não vendem seus bitcoins? Calma, pequeno gafanhoto, esse gráfico vai te explicar. Novamente, nós temos o preço aqui, essa linha na cor preta, e aqui nesse gráfico, essa linha amarela mostra o preço de venda sobre o preço de compra. Então, se o cara comprou Bitcoin a 10 e ele vendeu a 20, ele teve ali 100% de lucro. E é isso que essa linha amarela mostra. Mas ela mostra uma coisa muito importante para a gente. Quando é que acontece a alta histórica, né? O topo de preço? Quando esses investidores de longo prazo obtêm cerca de 700% de lucro. Sempre foi assim na história. Notem aqui, a mais baixa foi justamente agora em 2021, né? Quando chegou nessa alta histórica dos $65.000, eles tinham exatamente aqui 700% de lucro. Lá em 2017 passou disso, né? Mas ultrapassou essa linha aqui dos 700% de lucro. Aqui, no caso, né? Lá para 2013, mesma coisa nos 2 picos, ó, ultrapassando 700% de lucro. É aí que eles vendem os bitcoins e o preço desaba na sequência. E onde está a lucratividade desses holders de longo prazo atualmente? Está ao redor de 100%, muito distante ainda dos 700%, que é quando eles se desfazem dos bitcoins, vendem os bitcoins dentro das corretoras. Por isso, a gente ainda tem muita coisa para subir antes de que o preço comece a cair, como aconteceu no passado. E eu sei que você está aí questionando o seguinte, mas como que esses holders de longo prazo estão com somente 100% de lucro? Eles não deveriam ter comprado mais barato o Bitcoin? O que acontece é que, conforme a gente viu no último gráfico, eles se desfizeram dos bitcoins nessa alta histórica dos $65.000, né? Eles venderam os bitcoins nesse preço e, obviamente, recompraram depois. Só que aí eles recompraram num preço maior. É por isso que agora eles estão com um lucro pequeno comparado ao preço que foi comprado. Digamos que eles tenham comprado aqui nos 30, 35, 40 mil dólares, né? Foi aqui o momento de recompra. Portanto, agora o lucro deles está ali ao redor de 80%, 100% e não 700%. Notem como essa linha azul aqui, que mostra o custo médio desses holders de longo prazo, está subindo. O custo para eles, que lá no início do ano estava ao redor de $5.000, subiu para $17.750. Portanto, agora, para eles terem uma multiplicação com relação ao custo, é necessário um preço muito mais alto do que era lá no início de 2021. E se você está se perguntando com relação aos $17.750, por que não é $30.000? Porque, claro, que esses caras não venderam todos os bitcoins, né? Então, eles têm alguns bitcoins comprados num valor baixo e novos bitcoins comprados num valor acima dos $30.000. Mas a média de custo desses caras subiu. E eles não vão se desfazer desses bitcoins enquanto agora a gente não tiver uma lucratividade muito mais alta. E para isso acontecer, obviamente, o preço precisa subir bastante.
E se no gráfico está tudo muito bonito, nos fundamentos também. Olha a notícia que saiu aqui no G1. Saques na poupança superam depósitos em 7,4 bilhões de reais em outubro. Segundo o Banco Central, esse foi o terceiro mês seguido de saída líquida de recursos na modalidade de investimentos. O movimento coincide com o aumento da inflação. Então vamos entender primeiro a matéria, depois eu comento aqui para vocês, tá? Aqui está o resultado da poupança, notem como a cada mês que passa, a poupança tem menos investimento, tá? As pessoas estão retirando dinheiro da poupança. Por que as pessoas estão retirando dinheiro da poupança? Vamos ver aqui. Com a taxa básica de juros atualmente em 7,75% ao ano, após a nova elevação pelo Banco Central, ou seja, o Banco Central pagando mais, de juros para quem guarda o dinheiro, a rentabilidade da poupança é de 5,43% ao ano. Mesmo rendendo um pouco mais, a poupança continua perdendo para a inflação. Já são 13 meses seguidos que a modalidade amarga uma queda no poder de compra. Em setembro, o retorno em 12 meses, descontada a inflação, foi de menos 7,46%. Então, notem que investimento interessante aqui o gráfico, Você coloca o seu dinheiro junto ao governo, na poupança, e aí, de repente, você olha e no ano todo você perdeu 7,46%. Que belo investimento! E num cenário como esse, o que as pessoas vão fazer? Você vai deixar seu dinheiro perdendo valor dia após dia ou você vai buscar alguma coisa que dê retorno real? E para a maior parte das pessoas, principalmente os mais pobres, não existe solução, tá? Qualquer investimento aí aberto para as pessoas mais pobres vai dar prejuízo. A inflação é superior a esse investimento, com exceção de algo chamado criptomoedas. E é justamente para onde boa parte desses recursos aqui, que antigamente ficavam perdendo valor na poupança, estão migrando. As pessoas estão tirando o dinheirinho da poupança e jogando para dentro do mercado de criptomoedas. Agora, o problema para o Estado é que esse valor que entra para as criptomoedas acaba sendo difícil de fiscalizar. Boa parte desse dinheiro some para o Estado, O Estado não sabe para onde foi esse recurso, quanto foi investido, enfim, eles não têm essa informação. E aí surgem coisas do tipo: deputado propõe lei para salários serem pagos em Bitcoin no Brasil. E à primeira vista você lê isso e fala: que coisa legal, posso receber meu salário em Bitcoin. Mas você sempre pôde. Receba o seu salário em reais e compre o Bitcoin por conta própria. Ninguém nunca te proibiu de comprar Bitcoin. Qual é a diferença aqui? Para te responder isso, eu vou usar até uma outra matéria que saiu. Então preste atenção. O Bitcoin não precisa do Estado. O Estado precisa do Bitcoin. Como assim? O desenvolvimento do Bitcoin é de forma descentralizada, portanto, os governos não conseguem pará-lo. Cidades também estão querendo atrair empreendimentos para taxá-los. Olha só. Assim como acontece com bancos que, após anos lutando contra o Bitcoin, agora entendem que o único jeito de ganhar essa briga é adotando-o. A matéria segue aqui explicando que o Bitcoin é melhor que uma moeda própria para a maior parte dos países, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E depois eles dizem que os países querem taxar o Bitcoin. E esse é um grande fato que a gente está vendo, Como, por exemplo, prefeitos das cidades dos Estados Unidos querendo ali receber salário em Bitcoin com o objetivo de trazer empresas para suas cidades e receber receita através de impostos. Então eles mostram ali um apoio ao Bitcoin, recebendo o próprio salário em Bitcoin e falam: empresas, venham para minha cidade aqui. Por que eles fazem isso? Porque eles são legais? Claro que não. Porque eles querem ter maior faturamento dentro daquela cidade para taxar, no caso, taxar o lucro dessas novas empresas que estão surgindo. Países que, como a China, proibiram, fizeram a pior coisa possível, porque aí deixaram de ter lucro com as pessoas e essas não pararam de usar o Bitcoin. Elas simplesmente não mostram isso para o Estado. Então foi um erro da China, que está até pensando em mudar de ideia com relação a essa proibição. Por fim, até mesmo o Brasil está propondo leis que permitem que salários sejam pagos em Bitcoin. A matéria que a gente acabou de ver. Com o real sendo uma das moedas com maior desvalorização nestes últimos anos e o Bitcoin valorizando e sendo comprado aos bilhões de reais por brasileiros, não é à toa que o governo esteja buscando meios para lucrar com isso. Então a explicação do porquê o deputado está propondo uma lei para salários serem pagos em Bitcoin é justamente essa. Ele quer taxar, ele quer enxergar quais pessoas estão tendo acesso ao Bitcoin
para cobrar imposto sobre você. Então, o que parece muito bonito a princípio, na verdade, é uma armadilha. Esse cara sabe que boa parte das pessoas estão comprando Bitcoin, eles não têm acesso total a esse tipo de informação, e a forma deles saberem exatamente quem está recebendo Bitcoin é permitindo isso, né? Criando uma lei aí que você pode receber um percentual do teu salário em Bitcoin. E o Estado, claro, vai saber disso e vai te cobrar sobre isso. Portanto, essa não é a melhor opção para você que quer ter Bitcoin. A melhor opção para você que quer ter salário em Bitcoin: recebe o teu dinheiro em reais, vai lá numa corretora, num P2P, naquilo que você consiga fazer com a maior privacidade possível e compre o seu Bitcoin, sem que o parasita esteja envolvido nessa transação. De forma a evitar isso, obviamente, o Estado vai obrigar empresas ligadas ao mercado de criptomoedas a ficar de olho em você, atrás do seu dinheiro, como, por exemplo, a Binance. Binance contrata ex-auditor da Receita Federal. Para que eles estão contratando um ex-auditor da Receita Federal? A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, anunciou a contratação de Amjad Kakish, ex-investigador criminal da Receita Federal Americana. Segundo a notícia, ele ocupará o cargo de diretor do setor responsável por monitorar transações. Com isso, a Binance já conta com uma equipe de peso quando os assuntos são crimes financeiros. Outros 2 ex-agentes da Receita já trabalham na corretora. Um deles atuou no caso da Silk Road, aquela plataforma que aceitava somente criptomoedas e que permitia transação de qualquer produto, inclusive produtos que o Estado diz ser ilegais, sei lá, drogas, armas, coisas como vocês sabem, eu como libertário não vejo qualquer problema. Pessoas podem fazer transação livremente se as duas estiverem de acordo. Então não existe vítima nisso e, portanto, não existe crime. É diferente, por exemplo, de alguém usar uma arma ou qualquer ferramenta que seja para assassinar outra pessoa. O crime está no assassinato, não na compra ou no uso de uma ferramenta, seja Bitcoin, seja faca ou seja um revólver. Mas voltando ao assunto, as contratações também podem ter relação com a intenção da corretora de participar mais do mercado americano, porque hoje a Binance não pode atuar nos Estados Unidos com a mesma plataforma que ela atua, por exemplo, no Brasil, né? A Binance US é bem mais limitada do que aqui no Brasil. Continuando aqui na matéria, a Coinbase, maior exchange americana, gastou cerca de $800 mil no terceiro trimestre deste ano em lobismo, atividade de influência sobre decisões governamentais, tentando, dentre outros pontos, aprovar alguns produtos como empréstimos. Dito isto, as contratações de ex-agentes governamentais pela Binance continuam insinuando que o seu objetivo é ter mais influência no governo. Exatamente, né? Eles querem fazer as pazes com os governos e, portanto, trazem aqui membros do governo, ex-membros do governo, como auditores da Receita Federal, para provar para as autoridades que estarão de olho no seu dinheiro. E depois, claro, fornecem esses dados para o governo, e o governo aí pode fazer o que bem entender com você, como, por exemplo, cobrar imposto se ele achar que você tem que pagar mais imposto. E é graças a isso que eu vivo falando para vocês que exchange não é carteira. Não se guarda criptomoedas dentro